Então, nessa aula, dando continuidade, né, às propriedades coligativas, são propriedades de soluções, vamos ver aí, né, seguir olhando aí a elevação do ponto de ebulição, a redução do ponto de congelamento, as constantes molares, tem uma tabela com constantes molares, né, do ponto de congelamento e de ebulição de alguns solventes, benzeno, né, água, etileno glicol, né. Exercício para praticar, pressão osmótica, que seria a última propriedade coligativa que vamos ver. A osmose, o que é a osmose? E quando se fala em osmose, é importante recordar, né, que pode haver meios isotônicos, hipotônicos e hipertônicos. Isso quer dizer que está iso, quer dizer igual, tônus, né, concentração, mesma concentração, maior concentração e menor concentração que o interior de uma célula, né? Então, se no interior de uma célula a pressão, né, a concentração, né, porque o solvente é a água, né? Então, vamos ver aí quando você coloca uma célula no meio hipertônico, está mais concentrado, ou menos concentrado, ou igual concentração né, do meio interno. Ou seja, o conteúdo das células possui uma solução aquosa de proteínas, né, complexa de várias substâncias que estão no interior da célula. E existe também o exterior da célula que tem uma certa concentração. Se as duas concentrações são iguais, é isotônico. Se do lado de fora estiver mais concentrado, é hipertônico, o meio, né? E se no interior estiver mais diluído, o lado externo estiver mais diluído do que o interno, estaria hipotônico. Então, fazemos um breve resumo das propriedades coligativas, mostrando as equações que a gente usa para resolver os exercícios. E, finalmente, concluímos com exercícios para praticar esses conceitos. Então, sejam bem-vindos, vamos lá. Bom, aqui temos a questão da elevação do ponto de ebulição. Então, é uma propriedade, né, das coligativas, ou seja, de coleção. E, no caso, essas propriedades são influenciadas pela quantidade de, né, soluto dissolvido num solvente. Então, ele altera as propriedades do soluto. Quais propriedades? Pressão osmótica, ponto de ebulição, ponto de congelamento, pressão de vapor, que tem a ver com ponto de ebulição. Né? Isso daí já vimos. Então, e não depende da natureza do soluto. Digo isso quanto a ser iônico ou molecular. Depende, sim, da quantidade de partículas que estão interagindo ali, solvatadas, né, pelo solvente. A palavra solvatado se refere, né, a uma partícula de soluto envolto por interações intermoleculares ou iônicas, dipolares, né, ou dipolo induzido, quaisquer forças intermoleculares ou entre íons e moléculas, enfim, que existe ali no soluto. Se fala em, né, solvatação. Agora se fala em hidratação quando são moléculas de água, o solvente é água. Daí, né, os íons ou as moléculas polares estariam hidratadas ou cercadas, né, envoltas por moléculas de água que estariam fazendo interações intermoleculares. Então, quando se coloca um sal, tem que ser levado em conta que se formam cátions e ânions. Então, o número de partículas não é do composto iônico, é dos íons que se dissociam. Agora, quando é um composto molecular, esse tipo de dissociação não acontece. Pode acontecer, sim, uma ionização quando se trata de ácidos fortes, né? Ou mesmo moderados, tem que ser levado em conta a ionização. Então, são propriedades coligativas, essas, né, três propriedades, né? Elevação, pode acontecer uma redução do ponto de ebulição, depende, né? A gente já falou sobre isso. E também o ponto de congelamento, que normalmente diminui. Em vez da água congelar a 0 graus, ele vai gelar a menos de 0 graus, a menos 5, menos 10, menos 15, menos 18, né, menos 20. Então a água, né, a solução aquosa, não congela mais a 0 graus como seria com a água pura. O fato de ter um soluto dissolvido faz com que
o abaixamento do ponto de fusão. Então, se colocarmos sal na água, no gelo, na neve, ela vai derreter, porque ela começa a se misturar com sal, e água com sal não derrete mais a 0 graus. E ela está sólida porque está a zero, a temperatura ambiente, né? Então, se você coloca sal, ela passa a se derreter, porque ela só estaria no estado sólido a menos 18 graus, né, negativos, né, 18 graus abaixo de zero. É claro que se você colocar um termômetro ali na mistura do gelo, né, da neve com sal, você vai ver que o termômetro vai mostrar 18 graus aproximadamente abaixo de zero. Por quê? Porque a mistura com gelo e sal é uma mistura criogênica, né? Ou seja, né? É uma mistura refrigerante, que é usada para resfriamento, inclusive abaixo de zero. Então, temos essa dificuldade de obter temperaturas abaixo de zero, né? Em laboratório, às vezes, se não tem um equipamento adequado, um sistema de refrigeração com gás e tal, basta colocar gelo picado, né, com sal grosso, não água, só sal e gelo. Você vai obter, o gelo começa a derreter, né, a uma temperatura menor, e essa mistura criogênica de 18 graus abaixo de zero. Então isso é uma propriedade coligativa, se deve ao abaixamento do ponto de fusão. Por que por exemplo, o ponto de ebulição é alterado quando se coloca um sal? Existem as questões relativas à pressão de vapor parcial, que cada componente, né, o solvente e o soluto, quando é uma mistura bifásica, de bicomponentes, né, só dois componentes, solvente e um único soluto. Pode haver vários solutos, daí é questão de saber as frações molares, né? Mas quando são dois, por exemplo, água e sal, ou água e álcool, né, cetona, por que se altera o ponto de ebulição? Porque quando você mistura duas substâncias puras, no caso água e álcool, por exemplo, ou água e sal, ou qualquer outro soluto, e qualquer outro solvente, vai se formar uma mistura. E a mistura, né, ela tem um nível né, de desordem maior do que as substâncias puras. Então, quando a gente falou já em várias ocasiões que a natureza, tudo que acontece, tende a aumentar a desordem, né? Então, de forma simples, né, a desordem tende a aumentar. E esse nível de desordem se chama entropia. Então, a entropia tende a aumentar no universo. É uma lei, né, universal aí. O aumento da entropia. Então, as substâncias, uma mistura, tem uma entropia maior. Então, as coisas têm uma tendência natural de aumentar a entropia. Então, o aumento da entropia é algo que facilita que algo ocorra. Inclusive, a dissociação de um sal ou de um soluto na água é facilitada pelo aumento da entropia, além das forças intermoleculares que falamos, que é um aspecto energético, ΔH, né, a entalpia, que é apenas térmico, né, endotérmico, exotérmico, né. As interações são mais favoráveis entre o soluto e o solvente do que entre o solvente e o solvente e o soluto e o soluto, né? Então, já falamos sobre isso. Então, além disso, existe a entropia. Isso a gente vai falar no capítulo 19, se não me engano, mais a fundo sobre esse assunto. Mas, de momento, lembre-se, né, que tudo tende a aumentar a entropia. É favorecido. Então, quando você coloca sal na água, ou um soluto qualquer, né, você já está aumentando a entropia. Então, aquela passagem que haveria do estado líquido para o estado de vapor também aumenta a entropia. Certo? Quando você passa do estado líquido para o estado de vapor, aumenta a entropia, porque na água líquida as moléculas estão se organizando, estão ordenadas
não estão tão caóticas. Quando elas passam para o ponto de gás, as moléculas estão rotacionando, vibrando e se transladando, né, em altas velocidades pelo espaço, de forma caótica. Então a energia que se coloca normalmente tende a aumentar a entropia. Toda vez que você coloca energia num sistema, a tendência é aumentar a entropia. Então, o estado gasoso já tem uma entropia maior. Mas se você começar de um sistema que já tem um pouco de desordem, porque você colocou sal, então aquela vantagem que haveria de obter uma desordem ainda maior já é parcialmente, né, satisfeita pela entropia, que você já formou uma solução que já tem um certo nível na solução de entropia aumentada. Ou seja, né, o bônus que haveria de passar do estado líquido, da substância pura, para o estado de vapor, haveria um ganho, além de energético, né? Sem contar a questão energética, vamos falar só de entropia, haveria um ganho de entropia. Agora, o ganho já foi parcialmente realizado quando você colocou sal. Ao colocar sal, ou um soluto, você já está fornecendo um pouco de aumento de entropia. Então, esse bônus já não vai existir mais quando você passar agora a solução para o estado de vapor, que tem mais entropia ainda. Mas, então, o que a gente vê? Quando você tem a substância líquida para você passar para o estado de vapor, o ganho de entropia é maior. Quando você já tem uma solução de sal com água ou de um soluto qualquer, já ganhou um pouco de entropia de ter feito a solução. Então, resta menos entropia para passar para o estado de gás. Por quê? Porque as moléculas ali, no estado de gás, elas estão separadas. Né? E lá também, no estado de solução, você já separou também as moléculas, de certa forma. Né? Então, existe tudo uma questão aí, além de energética, entálpica, né? Entrópica. E o ponto de congelamento também se explica dessa mesma maneira. Aí já no sentido contrário, o gelo, tudo que a gente explicou passando para o estado de vapor, quando a gente vai para o estado de solidificação, que seria, né, a alteração do ponto de fusão, ou seja, um abaixamento do ponto de fusão, isso acontece também por questões entrópicas. No congelamento, o sólido tem mais ordem. É o contrário, quando você vai para o estado gasoso, o gasoso tem mais, né, desordem. Agora, quando você vai para o estado sólido, você perde a entropia. Ele se organiza mais. Você vê que os cristais de gelo estão muito bem organizados. Existem cristais de gelo que são muito belos, né, muito bonitos, todo organizado, parece rosas, estrelas. Né? Então há uma organização ali. Então, você está partindo de um sistema mais desorganizado, porque você tem sal na água, e está indo para um sistema altamente organizado. Então você tem que, né, para que isso aconteça, você tem que tirar muita energia dali. Tem que tirar muita energia para que eles se organizem desse jeito. Porque quanto mais organizado, menor, né, a entropia. Então, o fato de você ter uma menor entropia significa que você tem uma diferença de energia maior. Você tem que, quando você ou você trabalha, né, com a desordem, ou você tem que compensar essa perda de ordem, né, ou esse ganho de ordem com energia. Então, o fato de você ter, né, uma solução, você parte de uma mistura agora mais desordenado, e você tem que do que se a água tivesse pura. Você já parte de algo desorganizado. Então, para você transformar essa desordem maior que existe na solução aquosa, para transformar em gelo, você vai precisar, né? A diferença agora é maior de entropia. Né? Se fosse água pura, a água pura já estaria um pouco mais ordenada, você passaria para gelo, que tem mais ordem ainda. Mas se você parte da água em solução aquosa com sal, você parte já de um sistema mais desorganizado. Então você tem que compensar, porque o gelo vai ficar, quando ele solidifica, né? Ele não solidifica junto com o sal, ele solidifica puro. Então você já está separando, de certa forma, o soluto do solvente. Para fazer isso, você precisa de energia. Quando você congela a água salgada do mar,
se ela se congelar, o que se congela não é o sal, o que se congela é a água pura. Então você já está fazendo um sacrifício energético aí, você está separando o sal da água, que elas queriam ficar juntos, porque a água gosta de solubilizar o sal, né? Mas você está forçando eles se separarem. E ao forçar eles se separarem, fazer a água se tornar gelo e o sal ficar separado desse gelo, você está gastando energia para isso. Então essa energia que você vai ter que retirar para transformar em gelo, né? Que é uma redução maior ainda da entropia, né? O gelo está mais organizado. Então uma das maneiras, inclusive, de separar, né, de dessalinizar a água do mar seria simplesmente congelando. Os icebergs, né, que estão na Antártida, eles são de água potável, de água dessalinizada. Se você pudesse levar um iceberg até as regiões secas do mundo, claro que seria muito bom, mas o problema é que o gelo vai derreter ao longo do transporte. Mas já teve quem teve esse tipo de ideia. Então tá aqui as mudanças, né? Essa linha pontilhada mostra, né, o comportamento, né, o diagrama de fase da solução. Notem que houve né, deslocamento para a esquerda aqui, né, entre a linha sólida, que é do líquido, do solvente puro, no caso a água. Se a água pura, ela tem esse diagrama de fase aqui das linhas sólidas. E, né, a água misturada com o solvente tem essa linha pontilhada aqui. Note que há uma movimentação aqui da linha da divisão entre líquido e sólido, né, que seria, ao cruzar essa linha líquido-sólido aqui, né, vertical à esquerda, nós estamos fazendo, né, fusão ou liquefação, depende da direção. Note que essa linha se deslocou para a esquerda, a uma temperatura mais baixa. Aqui na escala horizontal, na base, quanto mais à esquerda, mais baixo é o ponto de fusão e de derretimento, né, tanto de fusão como de solidificação. Então ela mudou para a esquerda, ou seja, isso vai ocorrer a temperaturas mais baixas, né? E esse delta aqui, essa diferença é a variação provocada pela adição do soluto. A gente tem uma equaçãozinha que fornece esse valor dependendo da quantidade de soluto adicionado. E aqui também, no caso do ponto de ebulição, né, ou de vaporização, de condensação, houve uma mudança para a direita, ou seja, houve um aumento do ponto de ebulição, né? Ao ir da linha sólida para a linha pontilhada, para uma mesma pressão, né, a pressão tem que ser, né, considerada a mesma. Se mexer com a pressão, daí vai ter, né, temos que levar em consideração. Mas por uma mesma pressão de uma atmosfera, notamos que a linha sólida na temperatura né, de vaporização ou de condensação mudou da esquerda para a direita, moveu-se para a direita, na linha pontilhada aqui. Ao vir da esquerda para a direita, significa que aumentou o ponto de ebulição da mistura em relação à substância pura. Então esse gráfico é bem ilustrativo, é bom saber interpretar o gráfico e ver o que ocorreu, né? Então esse delta aqui, essa mudança, é um ΔT de ebulição, ou seja, de quanto aumentou o ponto de ebulição devido à adição de um soluto, a água no caso. Aqui é uma redução do ponto de congelamento que se deve ao acréscimo de um soluto. Então está aqui, chama-se a atenção, né, que esse movimento da esquerda para a direita representa um delta, aqui, uma variação da temperatura, né, que aconteceu. Você pega a temperatura final menos a inicial, vai dar um delta positivo, né? A variação do ponto né, da temperatura é TB menos TB0, ou seja, a variação entre o ponto de ebulição da substância pura, que é com zerinho, é quando ela está pura, sem nada, né? E o TB é quando ela está com, né, um sal, né, certa quantidade de sal. Então ela tem dois T's, né? Da solução
e da substância pura. TB é o ponto de ebulição do solvente puro, né? O zero, né? E o TB, né, seria com zero, seria na linha sólida, seria esse primeiro ponto, que é o ponto de ebulição da água. E o TB sozinho é esse daqui da linha pontilhada, que está logo do lado, ponto de ebulição da solução. Então, esse, subtraindo um do outro, né, a temperatura que está aqui da temperatura logo abaixo, vai dar o delta, certo? O TB é o ponto de ebulição da solução. Então, sempre a temperatura da solução, que é o TB, vai ser maior, né? O ponto de fervura da solução é maior que o ponto de fervura da substância pura. É o aumento, né? Isso acontece, mas não é a regra geral. Às vezes, se você colocar um solvente menos polar, a gente discutiu isso na aula passada, pode ser que inverte, né? O fato de você colocar um solvente menos polar, né, e que tenha menos interações com a água, pode, em vez de aumentar o ponto de ebulição, reduzir. Depende das pressões parciais de vapor das frações molar pela lei de Henry, né? Tem também a lei de Raoult, né? Então, delta TB é maior que zero. Isso aqui é para um soluto fixo, né? Que aumenta. Todo soluto fixo, todo sal faz isso. Agora, se colocar um solvente menos polar, volátil, daí pode acontecer o contrário. Então está aqui, ó, ΔB, a variação, essa variação do ponto de ebulição, ela é proporcional à molalidade, tá? Outra questão é por que se usa molalidade e não molaridade? É que a molaridade é mols por litro, por volume. E acontece que à medida que você aquece, o volume, né, os líquidos e os sólidos, com aquecimento, o volume altera. Então é difícil você trabalhar com molaridade quando ocorre variação de volume durante o processo. Então tem algo paralelo acontecendo, ao mesmo tempo que está, né, havendo aí uma redução do ponto da temperatura de ebulição, a molaridade estaria variando não só por causa, né, estaria variando também aí, no caso, estaria exclusivamente por causa da alteração do volume. Né, por causa que os líquidos, eles dilatam, né, os sólidos também dilatam. Então, você não pode usar a molaridade porque ela vai ter um valor diferente a cada temperatura. Isso não queremos que ocorra, queremos expressar uma concentração que é fixa ao longo de todo o processo de aquecimento. E a molaridade não depende do volume, a molaridade é quantidade de mol do soluto sobre a quantidade de mols total. Soluto mais solvente. E as quantidades dos mols não se alteram, né, com dilatações. Então se usa, né, se é forçado a usar molaridade por isso. Senão se poderia usar a molaridade. Aqui o ponto de congelamento já se pode usar a molaridade, né, não haveria problema. Mas como também se ocorre variação do ponto, né, de temperatura, também existe um valor significativo aqui também. Quando se mexe com variação de temperatura, não se deve usar molaridade, né? Sempre se usa molalidade. Então, M é a molaridade da solução. E claro, a variação da temperatura aqui vai depender da quantidade, né, de soluto que você coloca. E esse M é justamente o que expressa essa quantidade de soluto que você colocou. Quanto maior você colocar, maior vai ser o produto, né? O KB é uma constante, um valor fixo que você tem em tabelas. E você pode determinar experimentalmente. Se você tem uma certa molaridade conhecida e tem uma certa, né, e você notou que ao colocar essa quantidade conhecida de mol, né, de molar, houve uma alteração delta T. Né? A água, em vez de ferver a 100, ferveu a 102, 103. Então, essa de 102 para 103, aliás, de 100 para 102, que é a temperatura de ebulição da água é 100, vai para 102. Essa diferença, né, seria o K. Então, ele se determina experimentalmente, sabe que o K seria de 2 para cada mol a mais, né, molar a mais, ele aumenta a temperatura de 2 graus. É uma constante, né? Mas tem tabelas, tá, que já fizeram isso, já está pronto para o pessoal usar. KB é a constante de elevação molar do ponto de ebulição para um determinado solvente. Então, cada solvente faz um efeito. Então, a cada molar a mais de concentração,
quantos graus centígrados aumenta no ponto de ebulição da água. Então está lá o valor. A gente é só olhar na tabela. Aqui temos, assim como existe o ponto, né, a variação da temperatura de ebulição, também existe a redução do ponto de congelamento. São duas propriedades coligativas, além da pressão osmótica que a gente vai falar. Então, também aqui do lado esquerdo do gráfico há uma alteração. E essa alteração se deve à presença de soluto. Lembre-se que quando a água salgada congela, o que congela é a água pura. O sal continua na fase aquosa, na solução. Então, você está ganhando uma certa ordem. E essa certa ordem significa que a entropia está diminuindo. Entropia significa desordem, né? Então, por acontecer isso, é que você precisa compensar com mais, baixando a energia, né? Baixando a temperatura. Porque para compensar essa perda de entropia que ocorre quando se trata de uma solução, né? Então é isso. O ponto de congelamento da substância pura é a linha vermelha sólida. O ponto de congelamento da água aqui, por exemplo, mas pode se aplicar a outros solventes, acetona, álcool, né? Vai ser outras temperaturas. E notem que com acréscimo de um soluto, forma-se uma solução, né? Uma dada solução aí, e daí já não congela mais a essa temperatura que está nessa primeira linha aqui, à direita, né? Ela passa a congelar na linha à esquerda, ou seja, a uma temperatura menor. A explicação já foi dada, né? Questão de entropia. Você está fazendo o processo inverso da dissolução. A dissolução é favorável também energeticamente, por causa que se formam novas interações moleculares. Por que uma solução ocorre? Porque as novas interações soluto-solvente são mais favoráveis energeticamente também, né, do que aquelas interações soluto-soluto, solvente-solvente das moléculas, né? Então, você está retirando isso ao congelar. Ao congelar, está separando o gelo, só tem água, né, no congelamento, e a solução passa a ter só água e sal. Então, você está separando, está criando ordem, né? E por isso você tem que reduzir a temperatura para compensar a perda de entropia. Tá certo? Então, aqui também fazemos o mesmo raciocínio, né? Só que acontece um delta diferente. Você está movendo para a esquerda, né? Está havendo uma redução. Aqui havia um aumento, que está havendo uma redução. Então, o ΔT de fusão é a fusão da substância pura menos a fusão da solução. Agora invertemos, né? Porque para ter um delta positivo, antes lá na ebulição pegávamos a temperatura da ebulição da substância pura menos da mistura, né? Da solução menos da substância pura para dar um delta positivo. Aqui fazemos a temperatura de fusão da substância pura menos temperatura de fusão da mistura para dar um delta positivo. Vai dar um delta positivo aqui. Então, TF0 é o ponto de congelamento do solvente puro. Então, esse zerinho sempre significa substância pura. O TF é o ponto de congelamento da solução, né, com uma certa concentração molar de um soluto. A temperatura de congelamento, né, da substância pura é maior. Houve uma redução do ponto de congelamento. Em vez da água congelar a 0 graus, como é normal, ela vai congelar só a menos 10, né? Menos 18 normalmente. Então é menor. Então, como a gente colocou nessa ordem aqui, vai dar um ΔF maior que 0. A gente também, né, sabemos que esse delta, essa variação vai ser proporcional à concentração do sal. Quanto mais sal tiver, ou mais soluto tiver, maior a né, esse delta, né, a deturbação, né, do ponto normal de
congelamento. Em vez de congelar naquele valor zero, passa a estar mais alterado. E a alteração, né, é tanto maior quanto mais soluto se coloca, quanto mais molar, a molalidade aumentar. E isso de uma forma proporcional, por isso tem um K aqui que é uma constante de proporcionalidade. Quantas vezes mais? 2, 3, 1, meio, 0,5. Então, esse K aqui é um valor que se conhece experimentalmente para cada soluto. Nos países frios se coloca anticongelante no líquido do radiador. Se escolhe uma substância adequada, que não seja corrosiva, que, né, promova aí, né, a manutenção do equipamento, além de evitar que a água congele, porque a água precisa circular pelo motor, resfriando, né, o motor. Então, se adiciona um anticongelante, que pode ser acetona, eles devem ter um líquido que seja ao mesmo tempo anticongelante, que não seja volátil, porque senão, né, começa a ferver lá dentro também, com o aquecimento do motor. Não queremos que a substância entre em ebulição. Então tem que ser um anticongelante, mas que também não seja volátil, porque se for volátil, ele vai, com aquecimento, né, ao resfriar o motor, a substância refrigerante esquenta e ela poderia ferver. Então tem que ser adequado. M é a molaridade da solução, Kf é a constante de depressão, ou seja, de redução do ponto de congelamento molar, é a mesma unidade. Quantos graus de redução do ponto de fusão vai ocorrer para cada grau molar, para cada unidade de molaridade adicional? Então, essa aqui é a constante. É uma constante de proporcionalidade para um determinado solvente. Cada solvente tem um valor específico. Aqui está a tabela das constantes molares de elevação do ponto de ebulição e de redução ou diminuição do ponto de congelamento de vários líquidos comuns. Então está aqui a água, ferve normalmente a 0 graus, mas quando você adiciona, né, alguma substância, ela pode sofrer alteração. Então o benzeno, né, 5,5, ponto de fusão normal dele. Então sofre uma alteração aqui com a adição de benzeno. Etanol, né, promove, ele congela, ponto de fusão normal, quando ele está puro, é de 117,3 graus centígrados abaixo de zero, portanto é negativo. Isso que foi medido a uma atmosfera de pressão, né? A pressão não interfere muito no ponto de congelamento, interfere mais no ponto de ebulição. Mas é bom fixar. O ácido acético congela a 16,6 graus, ele fornece, quando colocado, né, na água, essa alteração aqui de 3,9. Ciclohexano, 6,6, né, 20. O ponto de ebulição normal da água é 100. Né? Agora, esses valores, né, se referem, né, à água a 0 graus, né, funde a 0 graus. Agora, se você colocar qualquer soluto, não importa qual seja, numa concentração molar de 1 molar, pode ser de concentração 1 molar de açúcar, concentração 1 molar né, vamos colocar etanol, mas etanol tem um ponto, pode ser ponto de fusão, tudo bem. Etanol, né, podemos colocar aqui metanol, ou seja, qualquer solvente desse que eu adicionar na água, não importa a natureza, se é iônico ou não, se você tiver uma concentração dele de 1 molar, ele vai fazer com que, para cada 1 molar de concentração desse né, de algum desses compostos, qualquer que sejam, né, açúcar e tal, você vai promover uma redução do ponto de congelamento, de fusão, de 1,86 graus centígrados. Então, se você colocar uma solução de água, 1 molar, né, você vai ter o ponto de congelamento já não vai ser mais zero. A água vai congelar a 1,86 graus abaixo de zero. Se a concentração foi de açúcar, né, foi 2 molar, vai ser o dobro disso daqui. Certo? Então, e se em vez de açúcar for metanol? Cada molar de metanol que você consegue, né, cada molar a mais, né, de metanol que você adicionar na água vai promover uma redução do ponto de congelamento da água de 1,86. Note que
Quem é mais sensível à presença de soluto é o benzeno. O benzeno, para cada molar, ele já aumenta bem mais do que a água. Então, se eu colocar um molar de, sei lá, de etanol no benzeno, já aumenta, né? Um molar de metanol no benzeno já aumenta 5,2. Se eu colocar um molar de açúcar, né, sacarose, no benzeno, cada molar adicional de aumento de concentração de açúcar ou de qualquer outro soluto no benzeno vai promover uma redução de 5,12 graus centígrados no seu ponto de congelamento. Olha só, o ciclohexano é o mais sensível de todas. Para cada 1 molar, né, para cada 1 molar de qualquer soluto que eu adicionar o ciclohexano, ele vai sofrer uma redução de 20 graus centígrados no seu ponto de congelamento. Então, ciclohexano puro, ponto de fusão 6,6 graus positivo, certo? Se eu acrescentar, né, 1 molar de açúcar, por exemplo, dissolvo lá, não sei se ele é solúvel, suponhamos, né? Você dissolve ali 1 molar de açúcar, ou de glicose, ou de sacarose, ou até de frutose, não importa, né? Não importa que seja 1 molar. Você adiciona 1 molar, ele vai sofrer uma redução delta, né, de 20 graus centígrados para baixo. Em vez de congelar 6,6, 6,6 menos 20 vai dar 14,4, né? 13,4 graus abaixo de zero. Passa a congelar só porque você colocou um soluto ali no ciclohexano. Ocorre uma redução para cada molar, né, de concentração adicional. O hexano passa a ter um ponto de congelamento 20 graus abaixo da situação anterior. Então aqui o ponto de ebulição sofre as mesmas, né? Só que os valores são mais modestos, né? Por exemplo, a água costuma sofrer uma variação só de 0,52 graus centígrados para cada acréscimo de 1 molar de qualquer soluto, seja, né, de sal, seja de glicose, seja de sacarose, seja de frutose, seja até mesmo de etanol, né? Se você colocar para cada 1 molar de soluto que você adicionar, aumento de 1 molar na concentração, né, do soluto na água, qualquer soluto, a temperatura de congelamento da água vai reduzir em 0,52 graus centígrados. Então já não vai ser mais zero, vai ser menos 0,52, meio graus negativo aproximadamente, né? Note que para, né, os demais também existe. Note aqui que quem tem o campeão aqui é o ácido acético, né? O fato de você colocar alguma coisa no ácido acético, ele é o mais sensível dessa, né, ao soluto para efeito de redução do ponto de ebulição. Aliás, aumento, né, do ponto de ebulição. Quando se trata de ponto de ebulição, sofre aumento. Quando se trata de ponto de congelamento, ocorre redução. Então tá aí, é bom saber como usar essa tabela para resolver exercício. A gente vem aqui, consulta e resolve o exercício. Está aqui um exercício. O etileno glicol, abreviado EG, tem aqui a estrutura. É um diol, né? Um diol, etanodiol, 1,2-etanodiol. É um anticongelante comum, ele é fixo, ele não é volátil e ao mesmo tempo ele ajuda a evitar congelamento. É um anticongelante comum de automóvel. É solúvel em água e muito pouco volátil. Isso que é importante, porque se ele for volátil, ele vai começar a ferver quando a água do radiador esquentar. Ele começa a ferver e não é bom que ferva, né? Senão temos problemas. Então ele é muito apropriado para servir como anticongelante. Ele vai alterar o ponto de congelamento da água ao mesmo tempo que ele não vai, né, entrar, não é volátil, não vai entrar em ebulição quando a água esquentar. Calcule o ponto de congelamento de uma solução contendo 651 gramas de etileno glicol e 2.505 gramas de água. Você precisa saber as massas, porque você vai fazer a molaridade. E a molaridade é o número de mols do soluto sobre o número de mols total, que seria solvente mais soluto. Então você tem que saber, primeiramente, quantos mols você tem de soluto, quantos mols você tem de solvente, para saber a fração molar que você tem de soluto.
Você manteria essa substância no radiador do seu carro durante o verão? Bom, vamos ver, né? Não tem porquê, né? Não teria problema, eu acredito, de ter esse solvente no radiador durante o verão. Ele vai aumentar um pouco a viscosidade, né? Isso não tem problema. A massa molar do etileno glicol é de 62,01 gramas. Então já forneceu, né? Sabemos que a água é de 18, para isso vai ser útil para calcular o número de mols, né? Então, estratégia. Esta pergunta pede a depressão no ponto de congelamento da solução, né? Então, quer saber qual vai ser o novo ponto de congelamento da água quando for acrescentado aquela quantidade de etileno glicol na água. O que pode acontecer no verão é que a água é o componente mais volátil, ela costuma evaporar com mais facilidade, escapar do sistema, e pode ficar, a concentração de etileno glicol pode ser aumentada. Uma possibilidade daí, não seria conveniente ter etileno glicol no verão. Então queremos calcular o ΔT, ou seja, a variação, isso que ele está pedindo. O Kc é uma constante que a gente obtém em tabelas. O M é preciso encontrar, né? A gente encontra a molalidade porque a gente tem as massas do soluto e do solvente. As informações dadas nos permite calcular a molalidade da solução e nos referimos à tabela 2.2 para o KF da água. Nós temos o KF da água que diz que para cada molar de qualquer soluto, inclusive etileno glicol, a água sofre uma redução de 0,57 graus centígrados no seu ponto de congelamento. Está lá, acabamos de falar. Para resolver para a molaridade da solução, precisamos saber o número de mols de etileno glicol e a massa de solvente em quilos. Então, precisamos encontrar as molalidades, né? As molalidades. Temos que lembrar como que se calcula a molalidade, né? Molalidade é o mols do soluto sobre os mols do solvente em quilos, né? É assim que se faz. Tem a fração molar, que é outra coisa. Mas a molalidade é essa. Não é muito usado, só usa para essas questões de experimentos, né, ou de fenômenos que envolvem variação do volume, que daí a molaridade não serve. Então não é tão comum usar, mas molalidade é a massa, né, em mols do soluto, só que em vez de usar litros aqui do solvente, ou da solução, se usa quilos do solvente, né? Quilos do solvente. Porque daí quilos não aumenta e diminui com o aquecimento. Agora o volume sim, né? A molaridade, o volume altera por causa da dilatação. Então você tem que usar a molaridade. Então, para descobrir aqui a molaridade do soluto, a gente pega aqui a massa, né? A massa, primeiro temos que encontrar a massa, 651 gramas de etileno glicol, você divide por 62,07, que você vai obter que são 10,5 mols de etileno glicol que existem nessas 651 gramas. É só multiplicar pelos fatores de conversão aqui, né? Então você tem em mols, em vez de escrever 651 gramas, você tem 10,5 mols de etileno glicol. Você coloca no numerador. E mols de solvente em quilos. Está aqui o valor, tinha 2.505 gramas, que é 2.505, né? 2,505 quilos. E divide, você tem então a molalidade de etileno glicol em água, que seria mols de etileno glicol por gramas de água, que é solvente, é 4,19. Então 4,19 molar é a concentração. Sabemos que para cada 1 molar, estava lá na tabela, a água reduz seu ponto de congelamento de aproximadamente meio grau centígrados. Então, como temos 4, vai dar um pouquinho mais de 2, né? 4. Vamos ver aqui, 1,86. Ah, sim. A tabela 12.2, nós descrevemos de congelamento é 1,86, 0,50 e poucos é o ponto de ebulição que altera, né? Então, vai haver uma redução, se tratando da água, de 1,86. Estava confundindo, misturando aí os K, né? Os K de confusão é 1,86, está lá na tabela, só conferir.
e a alteração do ponto de ebulição é 0,56. Então ele vai reduzir de 1,86 graus centígrados para cada molar. Como temos 4,19 molar, vai dar uma redução de 7,79. Ou seja, em vez da água congelar a 0 graus, ela vai passar a congelar a menos 7,79. Vai ser o delta de fusão, né? A alteração, né? Tá certo? Então, é só dar uma olhada aí nas tabelas, que o cálculo é muito simples, né? Como a água pura congela a zero, a solução congelará a zero menos 100, né? Vai dar menos 7,79, né? Graus centígrados. Podemos calcular a elevação do ponto de ebulição da mesma forma que segue, né? No caso aí sim, o ponto de ebulição aumenta de 0,52 graus centígrados para cada molar de concentração a mais, né, da água. Então são vezes 4,19, ou seja, o ponto de ebulição vai ser 2,2 graus acima do 100. Então, em vez de ser 100, vai ser 100 mais 2,2, que é a alteração. O ponto de ebulição vai ser 102,2 graus centígrados. Seria preferível deixar o anticongelante no radiador do carro no verão para evitar que a solução entre em ebulição? Ah, sim, também, né? Então, se for ver por esse lado, né, no verão, quando, né, o clima é muito quente, se você tiver problema de sobreaquecimento do motor, é bom colocar uma substância que evite a ebulição, né, da água. Então, se você tiver um carro que fica muito tempo no congestionamento do trânsito de uma grande cidade, e como sabemos, um carro fica atrás do outro recebendo o calor do escapamento do carro da frente. O dia é quente, você fica muitas horas ali, né? Pode correr o risco de um sobreaquecimento do motor. E para evitar isso, uma das maneiras seria adicionar, né, um anticongelante, que ele além de reduzir o ponto de congelamento, né, ele também aumenta o ponto de ebulição da água. A água, em vez de ferver em 100, no caso aqui, nesse exemplo, ferveria a 102,2 graus centígrados. Muito bom. Então compensa manter, né, para esses casos, né? Bom, outra propriedade coligativa é a pressão osmótica. Então vimos ali a redução do ponto de congelamento, que é uma propriedade coligativa. Depende da quantidade de partículas dissolvidas no solvente e não da natureza dessas partículas, se são iônicas, covalentes, moleculares, né? Então, tá aí. Outra propriedade, como vimos, é a alteração, né, da pressão de vapor. Isso tem a ver com o aumento ou às vezes redução do ponto de ebulição. Então, se são substâncias fixas que são adicionadas, normalmente o ponto de ebulição, né, aumenta. Agora, se você adiciona substâncias voláteis na água, pode ocorrer, né, e normalmente ocorre redução do ponto de ebulição. Aí você usa as equações fornecidas. Já vimos, então, agora vamos ver pressão osmótica, representado por esse π, né? Então, o que é? Primeiro, a osmose. O que é a osmose? A osmose é a passagem seletiva de moléculas de solventes através de uma membrana porosa, de uma solução diluída para uma concentrada. Então, aqui está dois recipientes, tem uma membrana semipermeável, certo? Elas inicialmente estão em equilíbrio, ou seja, estão no mesmo nível, né? E numa está mais concentrada. Observe que na célula aqui, né, no recipiente da esquerda, está mais concentrado. O da direita, aliás, né, está mais diluído aqui do lado. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? Se pudéssemos, né, observar a membrana, vemos que do lado do solvente não tem o soluto. O soluto seriam essas bolas vermelhas. Então, essas bolas vermelhas, que seriam moléculas do soluto,
elas não conseguem passar pela membrana, porque os poros, né, não permitem a passagem. Então só há livre trânsito através dessa membrana pelas moléculas do solvente, que são pequenas, vamos supor água. Né? Vamos supor que fosse água e açúcar. Né? As moléculas de sacarose são moléculas grandes, 180 de massa, né, molecular, e a água é pequenininha, 18. Então ela consegue passar por poros pequenos. Então é natural que essas moléculas de ambos os lados, e ambas moléculas, se choquem com uma certa pressão nessa membrana. E os choques que permitirão passagem em ambas as direções é do solvente, da água. Então existirá um certo número de choques, né, colisões das solventes e também do soluto do lado direito, né, do lado aqui onde tem o soluto. Então é onde você consegue haver choques, mas nem todos serão choques frutíferos, porque quando for choques de um soluto, de uma sacarose, por exemplo, ele não consegue passar. Por outro lado, todos os choques que vêm no sentido contrário, que só tem solvente, da esquerda para a direita aqui, todos eles serão frutíferos, porque podem passar, tem livre trânsito. Como consequência dessa diferença de efetividade, né, na passagem, vai haver um aumento da pressão aqui, um desnível. Esse desnível se chama pressão osmótica, que é a coluna de água sustentada, né, pelo desnível. Então essa é a pressão osmótica. Aqui está mais diluído do lado esquerdo, do lado direito está mais concentrado. Aqui, com o passar do tempo, o solvente tende a se mover para o lado que está mais concentrado. Uma membrana semipermeável permite a passagem de moléculas de solventes, mas bloqueia a passagem de moléculas do soluto. Então isso vai acarretar, né, um trânsito diferenciado. As moléculas de água poderão passar no sentido do solvente puro para a solução, e não vai haver uma menor passagem no sentido contrário, né, no sentido inverso. Pressão osmótica π é a pressão necessária para parar a osmose. Então existe um processo também chamado de osmose inversa. Uma vez que tenha acontecido a osmose, né, e tenha ocorrido esse desnível aqui na coluna de água, ou seja, essa coluna de água vai subir até um ponto em que a pressão, o peso dessa coluna, vai exercer uma pressão no sentido inverso, forçando as moléculas a retrocederem. Quais moléculas? As moléculas que conseguem passar pelos poros, a água. Então, de um lado, elas não têm pressão externa sobre elas, e do outro lado, se você exercer uma pressão maior do que a coluna de água, você vai fazer com que essa água retorne para o caminho inverso, fazendo uma osmose inversa. Se você quiser que esse desnível não ocorra, você tem que aplicar uma pressão aqui para frear essa ascensão da água na coluna aqui da direita. Essa pressão que você tem que aplicar para compensar a pressão osmótica que surge naturalmente é chamado de pressão osmótica, ou seja, é uma pressão externa que você tem que aplicar para equilibrar a pressão osmótica propriamente dita. Então, esse valor da pressão osmótica é justamente esse desnível aqui que está sendo mostrado entre a coluna de água da esquerda e a coluna de água da direita. Se você quiser fazer o processo retroceder, você tem que aplicar uma pressão superior, fazendo com que a água retroceda, né? E você teria uma osmose inversa, né, promovida pela pressão externa. Isso pode ser útil na hora de você fazer a água salgada que está aqui do mar, aplicando uma pressão sobre a coluna, né, do solvente salgado, da água salgada, você faz com que ela, né, comece a passar água pura para o outro lado.
água dessalinificada, porque o sal, o sal do mar é um soluto. Também existem métodos de dessalinização da água do mar usando osmose inversa. Para isso você tem que fazer, só que a pressão osmótica da água do mar é de 30 atmosferas. Então vejam bem, 30 atmosferas. Você tem que aplicar uma pressão aqui de 30 atmosferas para fazer com que a água, né, flua no sentido contrário à osmose normal. Você estaria fazendo a osmose inversa. Então, um fenômeno muito importante, envolvido em muitos processos. A água, né, nas sequoias, nas árvores gigantescas que existem no Alasca, né, no Canadá, nos Estados Unidos, elas têm 150, 120 metros de altura. Então, para a água sair das raízes e chegar até as copas, se usa também, além de capilaridade, a capilaridade tem pequena influência. O que se diz que pode ter mais influência é a pressão osmótica. Então, à medida que a água chega nas copas, ela sofre transpiração, ela evapora. Ao evaporar, a água que resta fica mais concentrada de sais minerais lá na copa. E ao ficar mais concentrada, ela atrai a água das camadas, né, das partes inferiores por pressão osmótica. A água tende a subir para compensar a concentração, mas está mais concentrado, né, de sais, né, de solutos às copas das árvores em relação à raiz. Então a água sobe por pressão osmótica. Então existe aí diversas aplicações para pressão osmótica. Dessalinização da água do mar. Também se usa para purificar proteínas. Né? Você consegue fazer com que as proteínas fiquem retidas dentro de um recipiente e os outros moléculas pequenas, dependendo do tamanho dos poros, você fazer com que as outras substâncias menores sejam retiradas, vai lavando, né? Vai deixando a água passar e levar, e fica retido apenas as moléculas de interesse, que são maiores, por exemplo, proteínas são muito grandes para passar pelos poros. Então existe esse processo também para fazer purificações e análise. Né? Então está aqui a pressão osmótica, seria esse desnível aqui. Né? Só por uma curiosidade, se fosse colocado água salgada do lado de cá, água do mar, e água pura do outro, de quanto seria o desnível? Então, se sabemos que são 30 atmosferas, cada 10 metros de profundidade que você desce no mar é uma atmosfera de pressão. Ou seja, dizendo de outra forma, cada 10 metros de água, se você encher um cano, né, de 10 metros de altura, encher de água, se você colocar a mão para reter a água no fundo do cano, você vai sentir a pressão ali na sua palma da sua mão dessa coluna de 10 metros de altura de água, que é equivalente a uma atmosfera aproximadamente. Então, para 30 atmosferas você teria que ter repetindo esse experimento, teria que ser um cano de 300 metros de altura, cheio de água. E daí você tentaria reter essa água na base. Né? Ou seja, se você fizer um mergulho a 300 metros de profundidade, você vai sentir no seu corpo a pressão de 30 atmosferas, porque a cada 10 metros que você desce, a pressão aumenta de uma atmosfera. Então, um outro fenômeno que tem a ver com isso é um experimento simples. Né? Vamos supor que você coloque dentro de um frasco, como está mostrado aqui, fechado, você coloque uma solução de um soluto qualquer, por exemplo, água e açúcar, tudo bem. Água e açúcar aqui, concentrado. 1 molar, 2 molar, molar, pode ser molar, que não tem variação de temperatura nesse caso. E daí você deixa o tempo passar. Água pura em um Erlenmeyer, né, ou num Becker, e solução concentrada, aí, 1 molar de açúcar na água.
Com o passar do tempo, você vai ver que a concentração, né, o volume de líquido aqui no becker de água doce, né, vai aumentar e o volume no becker de água pura vai diminuir. Então vai haver uma transferência, né, de água, de solvente de um recipiente para o outro. Parecido com o que aconteceu agora há pouco quando colocamos um recipiente, né, com a solução concentrada separada do solvente por uma membrana. Aqui o que está separando é o espaço aéreo, né, que existe. É que esses líquidos eles entram em equilíbrio, né, com o gás. Os vapores de água vão saindo de um recipiente. Só que aqui o vapor, né, sai e volta, está em equilíbrio. Mas aqui quando ele entra na solução mais concentrada, como a pressão de vapor de uma solução concentrada é menor, a gente já viu isso por propriedade coligativa, né? Redução do ponto da pressão, né, de vapor. Ou de outra maneira, aumento do ponto de ebulição pela presença né, de um soluto. Então aqui a pressão de vapor é menor na presença de uma substância fixa, que é a sacarose, por exemplo. Então aqui a pressão de vapor é maior, ou seja, né, o líquido sai com facilidade da substância pura, o ponto de ebulição é menor. Então, à medida que a pressão de vapor, né, os vapores vão saindo de um, vão entrando aqui no outro e não vão saindo com tanta facilidade né, da solução mais concentrada, porque ela tem uma pressão de vapor menor. Isso continuaria até as pressões de vapores se igualar. Não vão se igualar nunca, porque uma substância pura vai continuar sendo sempre pura, e a outra vai se tornar cada vez mais diluída, porém mais concentrada, todavia, do que o becker que só tem água. Então vai haver essa transferência. E é uma experiência que se pode fazer em laboratório e visualizar. Tem a ver com, né, propriedade coligativa, redução, aumento da pressão de vapor pela presença de um soluto, ao mesmo tempo que há um aumento do ponto de ebulição pela presença do soluto. Então aqui tem um solvente, aqui só tem a solução, né? Aqui você tem, né, uma alta pressão de vapor, porque, né, você tem o solvente puro. Aqui você tem um menor ou uma baixa pressão de vapor, que você tem uma solução, e quando você coloca um soluto, reduz o ponto de, né, a pressão de vapor é reduzida, né, quando você coloca um soluto, e o ponto de ebulição é aumentado. Então, depois de um certo tempo, se vê que, né, o solvente se transferiu para a solução mais concentrada. Então, de certa forma, é como se fosse a pressão osmótica, né? Se bem que aqui é uma propriedade coligativa também. Então, o π, que é a pressão osmótica, se pode calcular. Ele é igual a molaridade. Podemos usar molaridade agora, porque não é um fenômeno que envolve mudança de temperatura. Então, a molaridade não vai ser alterada pela dilatação comum. Com a alteração da temperatura, normalmente ocorre dilatações, né, de líquidos e sólidos. E como a molaridade depende do volume, ela se altera simplesmente por causa dessas dilatações aí, esse aumento de volume ou redução de volume com o resfriamento. Então, mas aqui, como é feita uma temperatura constante, você pode usar molaridade. Multiplica pela constante dos gases, o R, que é fornecido, e pela temperatura absoluta, né? Ou seja, graus kelvins, não vai usar Celsius aqui, tá? Graus kelvins. Então você precisa só da molaridade, né? Quantos molar está, né, essa solução aquosa, ou qualquer uma outra solução. O R, e que temperatura você tem a pressão osmótica que vai ser obtida aí, por caso que você tenha uma concentração dada, né? É claro que tem que ser separada por uma membrana. De um lado você tem a substância pura, do outro você tem essa solução nessa molaridade, ambas numa temperatura igual, né? O R é constante. M é a molaridade da solução, R é a constante dos gases e a temperatura em kelvins, né?
tá certo? Então isso é fácil, é só exercitar aí, muito simples. Vamos recordar aqui também, né, um efeito da pressão osmótica, que são nas hemácias. Tanto as hemácias como qualquer outra célula, inclusive as bactérias, elas possuem uma membrana semipermeável. Está aqui a membrana em cinza. E existe solvente do lado externo e também água do lado interno, que é o solvente universal, né? É o solvente da vida, tem água em todo lugar. Então existe água, que é o solvente que solubiliza nossas, né? É o solvente do interior de nossas células, do nosso corpo. Então temos água. E também no meio externo, essas células sempre estão em contato com água, né? Também com certa concentração. Então, se a solução for isotônica, ou seja, iso quer dizer igual, tônus é concentração, né? Uma maneira de expressar. Se for isotônica, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai do interior da célula, no caso uma hemácia, porque a membrana é semipermeável, né? E há um livre trânsito, né? E esse livre trânsito está nas mesmas proporções. As quantidades de água que saem são iguais às quantidades de água que entram, né, por difusão. Então, não vai haver alteração no conteúdo, no volume. Não vai haver pressão osmótica para desnivelar a pressão interna da hemácia em relação à pressão externa, porque a hemácia está no meio isotônico, ou seja, o tônus, a concentração externa da hemácia é a mesma da concentração interna da hemácia, ou seja, das soluções aquosas internas e externas. Então a hemácia fica no seu formato de, parece uma rosca, né? Fica nesse formato, né, de uma esfera, de um biscoito achatado. Agora, se ela ficar num meio hipotônico, note que começa a entrar, se ela estiver hipotônica, né? Ou seja, notem aqui que essas bolinhas vermelhas são do solvente, é eles que estão passando, né, saindo ou entrando. Eles que são o solvente, que tem livre trânsito pela membrana. Então, se no interior existe, né, da hemácia, né, existir uma quantidade muito grande de soluto, e no meio externo ela estiver mais diluída, não existir quase, né? Então menos, ó, tá vendo? Aqui tem muitas bolinhas cinzas que são do soluto. Então ela está internamente ela está hipertônica, mas ela está no meio, né? A gente está se referindo ao meio externo. O meio externo é hipotônico, está abaixo da concentração interna. Então se aqui, tá vendo? Tem muitas solventes, né? E poucos solutos, né, que são essas bolinhas cinzas do lado de fora. Então está hipotônico, está no meio hipotônico. Então a água tende a entrar, porque a água sempre se dirige ao recipiente mais concentrado. Então, se existe um meio hipotônico, menos concentrado lá de fora e mais concentrado lá de dentro, a água vai tender a entrar e vai acontecer né, um entumecimento da hemácia. Ela tem aquela forma de biscoito achatado, tipo de um dônus, né? Ela passa a ter uma estrutura esférica. E essa estrutura esférica se deve à entrada de água, que não para, né? Vai continuar entrando até haver a ruptura da hemácia. Se chama hemólise, né? Hemo de sangue, lise de ruptura, né? Então ele acaba rompendo as hemácias e liberando o conteúdo das hemácias. Isso é um procedimento usado para estudar o conteúdo das proteínas que estão no interior, para você isolar posteriormente e estudar as hemoglobinas, por exemplo, ou qualquer outro componente citoplasmático, né? Então, um procedimento comum. Se coloca as hemácias ou as células no meio hipotônico, elas vão entumecer-se até a membrana não suportar e romper. E o conteúdo, né, celular vai ser expandido para fora, né, ejetado para fora da célula.
Existe o processo contrário, quando o interior, né, é hipotônico e o exterior é hipertônico. Então, quando tem muita água salgada ou muita água doce, muito açúcar, né, do lado de fora, uma geleia com muito açúcar, né, ou uma água saturada de sal, ou saturada de qualquer soluto, então a água vai começar a sair de lá de dentro, no sentido contrário. Antes ela entrava, agora vai começar a sair porque o meio externo é que está mais concentrado, está hipertônico. Então começa a acontecer a saída de solvente, que é a água. Só ela pode passar para o exterior ou entrar. Então com essa saída vai acontecer, à medida que vai saindo, o conteúdo, né, vai se reduzindo. Né? Então a membrana vai sendo, o conteúdo vai de água, como a água vai saindo, o conteúdo aquático, né, vai sendo reduzido no interior da célula. O número de moléculas de água vão sendo reduzidas. Com a redução, ela vai haver um encolhimento, né, da célula. Ele começa a ficar com esse formato aqui. As proteínas começam a causar, né, porque elas começam a ficar com pouco espaço, elas começam a criar esses dedos aqui, né, essas evaginações, né. Então nós sabemos que isso também chama plasmólise e deplasmólise, né. Plasmólise é a ruptura, deplasmólise é o contrário, elas começam a ficar mais concentradas. Esse processo para quando a concentração, com a saída da água, vai chegar um momento que a concentração vai aumentando aqui no interior da célula e ela vai acabar um momento ou outro, vai se igualar com a pressão externa. Então ela vai reduzindo, vai ficando cada vez mais concentrado o conteúdo da hemácia, né, pela saída de água. Vai chegar um momento que essa concentração se iguala à concentração externa, que está inicialmente mais concentrada. Então são fenômenos muito comuns. As próprias bactérias podem sofrer esse tipo né, de ataques. O que impede que as bactérias sofram um processo mais violento é a sua parede celular, que ajuda a resistir a esse tipo de variações da concentração externa. Então, a parede celular delas é rígida e, mesmo em meios hipertônico e hipotônico, elas resistem à ruptura. São muito resistentes às paredes celulares das bactérias. Porém, se essa parede celular for destruída pela penicilina ou um outro medicamento, a bactéria fica vulnerável a mudanças de concentrações externas. Então, acaba vulnerabilizando a bactéria alguns antibióticos que atuam sobre a manutenção ou produção da parede celular bacteriana. Bom, temos aqui um resumo das propriedades coligativas de soluções não eletrolíticas. Então, veja bem, por que solução não eletrolítica? Porque quando a gente mexe com soluções eletrolíticas, né, o eletrólito, normalmente cloreto de sódio, por exemplo, né, substância iônica. Lembre-se que eletrólitos são, né, soluções em que possuem íons dissolvidos. Então você está fazendo uma solução iônica. Então, quando a gente coloca uma solução iônica na água, tem que levar em consideração o grau de dissociação. Porque se o grau de dissociação for 100%, você tem que multiplicar, né, o número de íons. Por exemplo, o cloreto de sódio vai ter 2 íons, né, por fórmula mínima. Né. A sacarose não, a sacarose, a água, né, substâncias não eletrolíticas, elas não têm esse processo de dissociação. Então é mais fácil. A molaridade é a própria quantidade de moléculas, né? Não há, né, que levar em consideração o grau de dissociação. Porque o que importa é o número de partículas. Então, se você tiver compostos que se ionizam ou se, né, dissociam parcialmente, vamos supor que você tem um sal aí que é parcialmente solúvel, daí você quer saber quantas partículas você vai ter.
e essas serão as responsáveis pelo efeito coligativo. Então você adiciona um fator a mais que tem que ser calculado. Mas começamos pelo sistema mais simples. As soluções não eletrolíticas é a própria molaridade. É um molde de sacarose, vai ter, né, aquele número lá, 6,0 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose na água. Pronto. Né? Agora, quando você pega um sal qualquer, aí, né, como sulfato de bário, você coloca na água, quanto de sulfato de bário se dissociou? Porque cada, né, unidade de sulfato de bário que se dissocia gera duas partículas, uma do sulfato e outra do bário. Então, dificulta os cálculos. Né? Um fator complicador adicional que não chega a ser também um grande problema, mas vamos por partes. Então, propriedades coligativas de soluções não eletrolíticas, ou seja, substâncias moleculares que não se ionizam. Exemplo, sacarose, glicose, né? Etanol, acetona, metanol, né? São substâncias que não geram íons quando colocadas na água. Propriedades coligativas são propriedades que dependem apenas do número de partículas dos solutos em solução e não da natureza das partículas. Já falamos isso. Então está aqui um resumo: a redução da pressão de vapor é, né, a nova pressão de vapor P1 será a fração molar do soluto multiplicada pela pressão de vapor do solvente puro, ou seja, do própria substância no estado puro. Então, você obtém multiplicando pelo, né, fração molar. É uma fórmula simples, a gente pode praticar, a gente vai praticar agora. Elevação do ponto de ebulição é proporcional à molalidade. Então, a variação da pressão, da temperatura de ebulição, né, boiling point, é uma constante para aquele solvente multiplicado pela molalidade da solução. A depressão ou redução do ponto de congelamento, essa variação delta T de fusão, né, ponto de fusão, de congelamento, é uma constante vezes a molalidade. Já fizemos isso agora há pouco. E a pressão osmótica, por fim, é π, que é mRT. Já vimos também. Agora vamos praticar. Vamos fazer algum exercício para calcular essas deltas, né, essas variações. Então, aqui um exercício sobre alteração da pressão osmótica da água. Né? Vamos lá. A pressão osmótica média da água do mar, medida, né? A água do mar é uma solução eletrolítica, tudo bem. Medida no tipo de aparelho mostrado abaixo, é de cerca de 30 atmosferas a 25 graus centígrados. Então, se eu colocar a água do mar aqui, na área, né, concentrada do lado direito aqui, e água pura do lado esquerdo, o desnível aqui, se fosse mercúrio, seria 30 vezes 760 milímetros. Daria uma coluna enorme, né, de desnível, né, certo? Mas diz o seguinte, o exercício, que você preparou uma solução, não de água do mar, você colocou sacarose numa concentração que promova o mesmo desnível da água do mar. Ele quer saber que concentração é essa de sacarose que eu tenho que colocar aqui, né, do lado concentrado, para que o desnível seja o mesmo, ou seja, um desnível de 30 atmosferas. Então ele está pedindo a concentração de sacarose para que obtenhamos um desnível de 30 atmosferas. Ou seja, o π, que é a pressão osmótica, é o π. O π tem que ser 30 atmosferas. Tem que ser igual à concentração, né, molar de osmose, que eu não sei, é isso que ele está pedindo. Qual é a concentração molar da sacarose, né, para que isso ocorra? Para que dê essas mesmas 30 atmosferas, que é o π. No caso, multiplica por R, multiplica por T. O R é dado, né, uma constante dos gases lá.
E o T está aqui, é 25 graus centígrados, só que você tem que usar em kelvins, tá? Então tá aí, tá fácil. Estratégia. Quando dizemos que a solução de sacarose é isotônica com a água do mar, dizemos que é a mesma concentração, né? O que podemos concluir sobre as pressões osmóticas dessas duas soluções? Que são iguais. Se é isotônica, tem a mesma concentração em termos de efeito de pressão osmótica. Para efeito de pressão osmótica. Então tem a mesma pressão osmótica, que é 30 atmosferas. Uma solução de sacarose isotônica com água do mar deve ter a mesma pressão osmótica, 30 atmosferas. Então o π tem que ser 30. Porque, como já falamos, a pressão osmótica, assim como as outras propriedades coligativas, não depende de ser um eletrólito, ou seja, só depende do número de partículas. Eu não sei qual é o número de partículas que tem na água do mar, a princípio, né? Mas eu sei que a pressão que ele exerce é 30 atmosferas. Então eu vou precisar de uma certa quantidade de partículas, seja de água salgada, de sais que estão na água salgada, seja de sacarose, seja de outra substância. Então, pegamos sacarose, por exemplo. Então, a pressão osmótica, seja da água do mar, que é isotônica, ele diz, né? Tem a mesma concentração para efeito de pressão osmótica, então tem a mesma pressão, 30 atmosferas. Então, π é 30. Então, se você isolar o M aqui, que é o que ele quer saber, você leva o RT para dividir. Então, fica π dividido por RT. Então, π é 30 atmosferas, o R é dado, tá? Você tem que encontrar, mas é dado, é 0,0221 litros, atmosferas, kelvins, mol. Então, você multiplica pela temperatura, que é 25 graus centígrados, dá 298 kelvins. Quando você fizer essas contas, vai dar 1,23 mols por litro, né? Então, você vai precisar de uma concentração de sacarose de 1,23 molar. Se você colocar, né, sacarose na concentração 1,23 molar, de um lado do recipiente, separado da água pura do outro lado do recipiente, separados aí por uma membrana semipermeável, o desnível vai ser de 30 atmosferas. É muita pressão, né? 30 atmosferas. Vai fazer a água subir, né, do lado mais concentrado até atingir uma coluna de 30 atmosferas. Se fosse água, daria 300 metros de altura, né? Uma coluna de 300 metros de água de um lado, né? É impressionante. Bom, esse exercício aqui eu vou deixar para vocês resolverem. Uma amostra de 7,85 gramas de um composto com fórmula empírica C5H10. Quando se fala de fórmula empírica, lembre-se que é a fórmula mínima. Não significa que seja a fórmula real, né? A fórmula empírica é uma forma reduzida que só mostra a proporção entre os átomos. É 5 carbono para 4 hidrogênio, só diz isso. Mas pode ser, essa proporção de 5 para 4 é a mesma de 10 para 8, que é a mesma de 15 para 12. Não quer dizer que seja 5 carbono e 4 hidrogênio. Pode ser 10 carbono e 8 hidrogênio ou qualquer múltiplos dessa forma. Então, é apenas uma informação, né? A fórmula mínima é isso, é empírica, né? Então, lembre-se disso. Ele diz que usou um composto de fórmula mínima ou empírica C5H4. Se chegou a essa informação. E são 7,85 gramas desse composto. Agora que ele não pode se afirmar que de fato ele seja C5H10, pode ser múltiplos, tá? É dissolvido em 301 gramas de benzeno. O benzeno é o solvente, é dada a massa do benzeno. E você, sabendo a massa molar do benzeno, você consegue encontrar a molaridade e até mesmo a molalidade do benzeno, a fração molar, né, do benzeno. Aí você consegue todas essas informações. Só falta, no caso, saber a massa molar, né, desse C5H10. Por quê? Porque será um múltiplo, né, de C5H10. C5H10 eu acho que dá 5 vezes 12, 64. Né? Então pode ser o 64, pode ser vezes 2, pode ser vezes 3, vezes 4, não se sabe. É múltiplos de 64, é múltiplos disso daqui. O ponto de congelamento da solução é 1,05, abaixo do de benzeno. Então,
Ou seja, o benzeno, após colocar esse soluto de fórmula empírica que está aí, 7,85 gramas dele, houve uma redução, um abaixamento do ponto de congelamento do benzeno. Se era X, passou a X menos 1,05, ou seja, houve uma queda, né, uma depressão do ponto de congelamento de 1,05 graus devido à adição de 7,85 gramas de um composto desconhecido, mas que sabemos a fórmula empírica. Quais são as massas molar, né? Massa molar e a fórmula molecular desse composto? Você precisa primeiro encontrar a massa molar, que daí, consequentemente, você vai encontrar a fórmula molecular. Porque se a massa molar for, né, uma vez encontrada, for 3 vezes a massa molar para a fórmula mínima, quer dizer que você tem que multiplicar essa fórmula mínima por 3. Se a massa molar encontrada pelos cálculos for de 5 vezes esse valor 64, quer dizer que você tem que ter, né, na verdade, 5 vezes carbono, 5 vezes 4 hidrogênio na fórmula molecular. Você encontra a fórmula molecular dessa maneira. Então é isso aí. É só trabalhar que encontra.